Em 1995, o renomado ator e diretor Mel Gibson fez muito sucesso ao interpretar o lendário William Wallace, um guerreiro escocês que lutou até a morte pela independência de seu país. Mas até que ponto os fatos relatados no filme são realmente verdadeiros? William Wallace foi tão valente assim? Embora muitas partes do filme sejam verdadeiras, algumas cenas foram tanto quanto exageradas, mas no geral, William Wallace foi tudo aquilo que o filme entrega. E é exatamente sobre isso que iremos falar nesse vídeo. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho. A maioria das coisas que sabemos hoje sobre William Wallace são histórias relatadas por Blind Harry, que escreveu um livro contando as façanhas de Wallace 172 anos após a sua morte. O livro, conhecido popularmente como The Wallace, em certo momento chegou a ser um dos mais vendidos da Escócia, ficando atrás apenas da Bíblia cristã. Ninguém sabe ao certo quando William Wallace nasceu, mas as suspeitas são de que ele veio ao mundo entre os anos de 1270 e 1275. Ele era filho caçula de um proprietário de terras e cavaleiro escocês. E grande parte do seu desejo de vingança não era por causa da morte de sua esposa ou do seu pai, ao contrário do que é mostrado no filme. Na verdade, a motivação da sua vingança era política, pois Wallace queria dar soberania ao seu país. A vingança de Wallace tinha relação com a sucessão do rei. Quando o rei Alexandre III da Escócia morreu inesperadamente em 1286, quem herdaria o trono seria a sua neta. Mas ela também acabou morrendo inesperadamente enquanto estava a caminho para reivindicar o trono. Com isso, a Escócia se tornou uma espécie de Game of Thrones da vida real e, consequentemente, começou uma guerra civil entre os escoceses. Diante daquele momento de fragilidade, o rei Eduardo I da Inglaterra viu uma oportunidade e decidiu invadir o país para se impor como governante da Escócia. Os escoceses, obviamente, não gostaram da invasão e decidiram lutar pela soberania do país. Um outro fato da história real, que é diferente do filme, é que a primeira ação de Wallace não foi defender a honra da sua esposa. Na verdade, muita gente especula que ele nem chegou a ter esposa. O que se sabe é que Wallace matou um alto xerife inglês em maio de 1297, o que fez muitos jovens escoceses se juntarem a ele para lutar pela Escócia. Também especulam que o que fez Wallace ser tão inspirador foi o fato dele já ter experiência militar. Porém, as histórias também descrevem Wallace como um homem alto e forte, o que provavelmente se destacou durante uma época em que a altura média masculina era bem menor. Blind Harry, por exemplo, descreve o guerreiro com 2 metros de altura. Walter Brower, que escreveu boa parte da história da Escócia no século XIV, o descreveu da seguinte forma: um homem alto, com o corpo de um gigante, de aparência alegre, com feições agradáveis, ombros largos e ossos grandes, mas com uma aparência selvagem, quadris largos, com braços e pernas fortes, um lutador muito animado, com todos os seus membros muito fortes e firmes. A lá Jason Momoa. Diante disso, mesmo que o Wallace não tivesse experiência militar, ele pelo menos parecia um poderoso guerreiro. E os homens na Escócia, vendo que teriam que servir os ingleses, ficaram do lado de Wallace para defender o seu país. No início da guerra, William Wallace e seus homens lutaram contra os ingleses no sul da Escócia. Enquanto isso, uma outra rebelião tinha começado no norte, iniciada por Andrew Murray, que curiosamente não é citado no filme. No caso, Andrew Murray formou seu próprio exército e começou a enfrentar os ingleses.
Os esforços de Wallace no sul e de Murray no norte fizeram com que boa parte da Escócia fosse libertada. Segundo a história, no dia 11 de setembro de 1297, os dois exércitos se juntaram para enfrentar os ingleses no que ficou conhecido como a Batalha da Ponte de Stirling. A batalha ficou marcada pela estratégia dos dois líderes que usaram seus conhecimentos do território para vencer o inimigo. Enquanto os ingleses atravessavam a ponte de Stirling, os escoceses aproveitaram que o exército estava dividido e atacaram. Os ingleses foram massacrados e estima-se que cerca de 5.000 homens morreram. Porém, houveram baixas em ambos os lados. Andrew Murray ficou gravemente ferido e morreu 2 meses depois. Até a comemoração da vitória de Wallace foi breve. Os ingleses, indignados com a vitória escocesa, apoiaram o rei e se juntaram para buscar vingança. Foi aí que começou a queda do valente William Wallace. Após vencer os ingleses na Batalha da Ponte de Stirling, as ideologias políticas de William se espalharam entre os escoceses. Ele se tornou cavaleiro, comandante do exército do Reino da Escócia e foi nomeado Guardião da Escócia. Consequentemente, ele passou a ter poder militar, poder político e uma grande posição social. Mas talvez todo esse poder tenha sido crucial para sua derrota. Extremamente confiante, Wallace decidiu não esperar o ataque dos ingleses e liderou suas tropas em território inglês, devastando alguns condados e aterrorizando a população. Ao mesmo tempo, muitas histórias começaram a se espalhar pela Europa, destacando o horror que Wallace estava fazendo com os ingleses. Uma dessas histórias conta que Wallace esfolou um soldado inglês e guardou sua pele como um troféu. Quando os ingleses revidaram o ataque, Wallace estava determinado a deixar o inimigo entrar em seu território, onde teria vantagem. Mas Wallace acabou perdendo o controle da situação. Em julho de 1298, os ingleses atacaram os escoceses na cidade de Falkirk e os resultados foram devastadores. O fato é que William Wallace subestimou o inimigo. Além dos escoceses estarem em desvantagem numérica, os ingleses tinham uma arma surpresa, o arco longo inglês, também chamado de arco longo galês. O exército escocês foi massacrado. Wallace até escapou com vida, mas sua reputação como um grande militar também sofreu as consequências. William Wallace tinha perdido a batalha, mas não a guerra. Nos anos seguintes, apesar de não comandar mais o exército escocês, ele atuou como diplomata, tentando convencer as potências europeias, especialmente França, a apoiarem a independência escocesa. Enquanto ele fazia suas andanças pelo velho continente, os líderes escoceses faziam acordos com os ingleses. Eles, ao contrário de Wallace, estavam dispostos a fazer concessões. O rei da Inglaterra ofereceu uma recompensa a qualquer pessoa que pudesse encontrar e capturar Wallace, vivo ou morto. No dia 3 de agosto de 1305, ele finalmente foi capturado por um nobre escocês chamado Sir John Menteith Ruskey. A prisão de Wallace foi comemorada como se os ingleses tivessem vencido a guerra. Em Londres, ele foi acusado de ser traidor e fora da lei, o que ele negou com veemência. O que surpreendeu muita gente foi o fato de que, mesmo preso, Wallace continuava defendendo seu país. Durante o julgamento, apesar de não ter permissão para falar, em certo momento, ele gritou que era um escocês nascido na Escócia e que não reconhecia a Inglaterra como sua nação soberana. Para Wallace, ao menos em teoria, um cidadão escocês não poderia ser julgado por um rei inglês, mas os ingleses estavam pouco se lixando para isso. William Wallace foi julgado e condenado. Para piorar a situação, a punição para traição era uma das mais terríveis na era medieval. No filme, o protagonista é enforcado, esticado, estripado e depois decapitado. Mas na vida real, a sua morte foi muito pior. A história conta que, antes de ser mutilado, Wallace foi arrastado por quilômetros por 4 cavalos.
Depois, ele foi enforcado até quase ficar inconsciente, para só então ser mutilado. Seu órgão genital foi cortado e suas entranhas foram arrancadas. Tudo isso enquanto Wallace estava vivo. Ele então foi decapitado e esquartejado finalmente, e seus restos mortais foram espalhados por toda a Inglaterra para servir de aviso para os traidores ou rebeldes. Mesmo após a morte de Wallace, os escoceses continuaram lutando pela sua independência, até que em 1707 a Escócia se juntou à Inglaterra no Reino Unido. Hoje considerado um herói, William Wallace teve um triste fim, mas defendeu o seu país até quando pôde, mesmo quando estava diante da morte. Esse foi mais um vídeo do canal Boco, o Sétimo Filho. Se você ainda não é inscrito por aqui, faz esse favor aí pra gente, qual é? Se inscreve, não vai demorar nada. Se inscreva, dá o seu like, comenta, compartilha. Tudo isso dá uma força enorme pra gente continuar trabalhando pra você, tá bom? Produzindo conteúdo pra ti. Abraço, até o próximo vídeo.